Fala galera, então vamos aqui com o segundo vídeo do programa História em Pauta pela rádio 3W Web, com os nossos camaradas Rafael Freitas e Fábio Melo. E nesse segundo programa deles na rádio, vamos falar um pouco sobre o conceito de revolução. Então só lembrando, quem gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no nosso canal e fica agora com o vídeo. O inventamos, o erramos, já dizia o mestre Simon Rodrigues. História, educação, polêmica. Programa História em Pauta com Rafael Freitas e Fábio Melo. Na 3W Web Rádio, a tua rádio na www. História em Pauta na 3W, tua rádio na www. Rafael Freitas aqui com o colega Padre Fábio de Melo. Não, padre não. Só Fábio de Melo. Algo contra os padres? Não, mas eu ainda não recebi a minha vocação. Ainda não fui designado por Deus a seguir a trilha religiosa. Então, estamos aqui no segundo programa História em Pauta. Programa História em Pauta na 3W. Hoje é dia 2 de março, coincidentemente, faz um mês que a gente fez o nosso primeiro programa. Coincidência, hein? Então, pouco depois da nossa primeira síncrese americanista. Bom, antes de mais nada, vamos colocar a pauta do programa de hoje, né, Rafael Freitas? O programa de hoje a gente vai falar sobre revolução, né? A gente teria um convidado, mas que por problemas algumas, como é que é o nome? Imprevistos, não pôde comparecer, que era o professor Walter. Mas a gente vai tocar o programa assim mesmo. Hoje a gente vai falar sobre revolução, certo? Mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre a nossa síncrese americanista que a gente fez há 2 semanas atrás. Foi no dia 21. No dia 21. A data oficial da fundação do Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barata. Isso, e a nossa... Bom, eu particularmente, eu gostei muito dos trabalhos que foram apresentados. A gente apresentou um vídeo do camarada Felipe, o camarada da Avenida apresentou um trabalho dele sobre a imprensa. A imprensa durante a República Velha. Isso. E tivemos convidados, né, muito especiais que compareceram lá à nossa síncrese. A professora Renata Dariva. Professora Renata Dariva, especialista em Oriente Médio, Oriente Pobre. Isso, os uniformes, exatamente. Um balanço geral da síncrese, camarada Rafael. Bom, na verdade, a nossa reunião de fundação, né, data oficial de fundação do Grupo de Estudo Cipriano Barata, na verdade foi bem de acordo com o nome. Uma síncrese. Na verdade, a gente pegou vários elementos, alguns sem nenhuma relação um com o outro, mas tudo fazendo parte do todo que é a América, né? A história da América. Ah, com certeza. A gente pegou então um pouco da Nicarágua, um pouco do Acre, né, relacionando com a Bolívia, e o Brasil, né, com a imprensa, com o professor Davenir, e foi uma apresentação muito boa do Davenir. Eu também gostei. Falou sobre a imprensa na época da República Velha, na época do golpe. Falou sobre as tendências do jornalismo, da imprensa, baseado no teu ídolo Werneck Sodré. Werneck Sodré. Exatamente. E a gente já tem uma data para a nossa segunda síncrese. Segunda síncrese será uma data muito especial. Qual data é essa? 19 de julho. Opa, o que tem 19 de julho que é tão especial? Aniversário do grande precursor do americanismo, historiador argentino, que jogava futebol, jogava basquete, xadrez com os Mapuche. O grande Luiz Vitale, trotskista, marxista libertário. Então, 19 de julho é a data da segunda síncrese americanista. E já adiantando pro pessoal que a segunda síncrese a gente está pensando em fazer em um lugar mais alternativo, um outro lugar que a gente pretende fazer cada síncrese em cada lugar diferente, né? Pra gente, de certa forma, também variar um pouco do público que participe. Nossa ideia é seguir a tradição latino-americana guerrilheira. Assim como o nosso programa tem um horário diferente em cada edição. A gente começou hoje mais cedo, né? Exatamente às 8 horas. Começamos às 8 horas. Então nossa síncrese vai ser em lugares diferentes, horários diferentes. Sim, vamos dar um oi ali pro pessoal do chat. Já tem bastante gente participando, a Sabrina, a Inês, o Ralph, o Felipe, a Denise. Tem o Bublecut, o Jorge e a Sabrina. Dá um oi pro pessoal aí no chat, ô Freitas. Oi. Não, dá um oi via ali, ó, computador, História em Pauta. Pronto, mas o pessoal não tá comentando muito, mas vamos... Tá faltando um Marcito Josemar aí nesse chat. O pessoal não tá aí.
Mas do seguinte, nós estamos com a Dona Chefa aqui no maquinário. Dá um oi aí, Dona Chefa. Boa noite pro pessoal que tá no chat. São chatistas. São nossos chatistas. Estamos aqui hoje no lugar do Taylor. E foi liberado pra pular carnaval. Tá lá pulando carnaval. E a gente vai fazer a revolução aqui hoje? Durante carnaval. Uma revolução e carnaval tem tudo a ver? Olha, eu acho que se a gente colocar como pressuposto que o carnaval é uma revolução cultural, né, no Brasil. Uma revolução nos costumes, naquele momento, totalmente abstraído da realidade social. Mas a questão é o seguinte, vamos fazer primeiro uma retomada da questão democrática, o tema do último programa. Deu um branco em mim, quando eu ia abordar a questão racial da democracia ateniense. Na verdade, somente um cidadão poderia, um ateniense poderia ser cidadão se tivesse pai e mãe ateniense. Só se ele fosse racialmente puro. Lembra dessa questão? Opa, relembra aí pra nós então. Bom, já defini. Tem várias limitações, né, pra ser um cidadão na democracia ateniense, lá em Atenas, antes de Cristo. Teria que ser macho. E tem que ser um ateniense, filho de mãe e pai ateniense, e maior de idade. E tinha que ter um certo domínio, uma erudição, para participar naquela época que não tinha muito a hegemonia da comunicação era oral. Então tinha que dominar a oratória. E aí que entra a questão do sofista, né, que ensinava a oratória pros cidadãos. Então a questão muito importante da limitação para ser cidadão naquela Atenas era principalmente fator de sexo, fator de idade e o fator racial. Tanto que um filho, um mestiço, por exemplo, um ateniense, filho de pai egípcio negro, já não poderia ser cidadão. Opa, é uma coisa bem interessante, né, da gente fazer essa relação entre o que é a democracia hoje e a democracia naquela época. Tem que pensar também na questão grega atual, o movimento neonazista que está crescendo hoje. Será que não buscam algum parentesco aí ideológico lá com a democracia ateniense? Fica aí as questões para pensar, né? Vamos depois desse parênteses do camarada Rafael Freitas, relembrando um pouco sobre a democracia ateniense, que foi o tema do nosso primeiro programa, vamos dar início então às atividades da nossa pauta de hoje, né? Mas a questão é o seguinte, ó, a democracia quando surgiu foi um movimento político contra-revolucionário, não concorda? Olha, depende de onde ela surge, né? Na Grécia ela seria um movimento contra-revolucionário? Será que não? Lembra do Pisístrato, fez uma reforma agrária? Lembra do Solon, que obrigou a todas as classes sociais a obedecerem às leis? É que depende do conceito que a gente tem de revolução, né? E qual é o teu conceito de revolução? Bom, então, para dar início a esse debate sobre revolução, antes de mais nada, falar que esse conceito ele se presta a muitas interpretações, né? Durante toda a história do Brasil, e não só do Brasil, como do mundo todo, a gente tem movimentos que se chamam ora revolucionários, ora contra-revolucionários. A gente fala até, na questão de história, a gente fala em revolução neolítica, que aconteceu lá no princípio lá da humanidade, etc e tal. Mas, no nosso grupo de estudos lá do Facebook, a gente está criando, de acordo com a contribuição de cada um dos camaradas, um dicionário de conceitos americanistas, certo? E eu tomei a liberdade de colocar um conceito americanista para a revolução. E eu sempre trago esse conceito de um sociólogo que é brasileiro, mas que reside na França, chamado Michel Louvi, que ele traz o seguinte, que a revolução, na verdade, ela é uma reviravolta, inverte as hierarquias sociais, ou recoloca no lugar um mundo que se encontra do avesso. Ou seja, não necessariamente a revolução é quando uma classe específica toma o poder em detrimento de outra, mas ela pode ser um substrato de uma certa classe, por exemplo, uma oligarquia, que toma o lugar de uma outra oligarquia instituída no poder, certo? E que vai dar uma outra característica a um regime político, econômico, como por exemplo a gente teve na Revolução de 30, aqui no Brasil. Foi uma fração da oligarquia que tomou o poder através de um movimento armado revolucionário e colocou colocou o braço do Estado ali na economia, colocou questões trabalhistas, etc e tal, certo? Então,
partindo desse conceito do Michel Louvi, eu queria ouvir do camarada Freitas, o que tem por revolução, e também da Sabrina, que está aqui com nós acompanhando, se ela quiser participar, alguma coisa assim. Ela já me olhou com aquele olhar, tipo, por que tu tá me chamando? Qual é o potencial revolucionário da 3W? O que a 3W pode contribuir para a transformação social da sociedade de Alvorada? Opa! Não, eu não tenho nada a declarar. Não tem nada a declarar por enquanto. Revolução toca intimamente ao meu cargo de dona chefa, né? Não, dona chefa. A vanguarda revolucionária. Toda... Dona chefa, isso quer dizer o quê? Houve uma reviravolta, porque onde tu trabalha, tu é uma mera trabalhadora, operária. Hellis. E aqui da 3W, o que tu é? Dona chefa? Dona chefa, aquela que possui o capital. A o dona capital? do meio de produção da rádio 3W é a dona chefa. Que saco o Taylor, dinheiro todo mês. São os burgueses da nossa rádio 3W. Bah, com esse salário. Pois é, mas daí a gente também tem outra questão, né? A gente cai naquele conceito eurocêntrico. Toda revolução, ela tem um caráter burguês, tem um caráter proletário, ou a gente tem que criar uma nova tipologia para essa palavra. Porque geralmente a gente se baseia muito num marxismo. Mas será que não existe revoluções que não são de proletariado? Olha, eu creio que existe. O exemplo da Revolução de 30 é uma revolução que não é do proletariado, mas também abarcou esse proletariado. Esse proletariado foi junto com esse movimento. Foi a reboque. Foi a reboque. E eu acho que a gente tinha que... Claro, a gente pode utilizar várias teorias, vários métodos de várias teorias para diversas finalidades, ainda mais tratando de história. Mas vamos falar o seguinte, ó, a Denise fez um comentário: um povo sem cultura, a revolução faz um povo sem cultura ter cultura. Ele tem que pensar o que é cultura. O que é cultura? A gente tem um exemplo único na história da América Latina de um movimento revolucionário que deu certo, não foi eterno, mas deu certo. Que foi uma revolução aqui na América Latina, que levou em conta a questão cultural do país. A partir da cultura popular daquele país, fez uma revolução, uma mudança. E qual é esse exemplo? Nós vamos falar depois, no próximo bloco. Porque nós temos que primeiro tocar a primeira canção do nosso programa. Então vamos ver, essa primeira música, ela tem tudo a ver com revolução, né? Por quê? Tu que escolheu essa música. Eu escolhi uma música que eu vou tocar essa música aí. Vamos ver se o pessoal do chat, os nossos ouvintes, eles identificam que música é essa aí. Então tá, pode abrir a gaita, gateira. História em pauta na 3W. Hoje é dia 2 de março. Dia 2 de março de 2014. Agora 8 horas e 19 minutos. Na casa do seu Taylor, com a organização do maquinário aqui, a dona chefa, tomando chimarrão. A gente acabou de ouvir então Guerrilla Radio, Hate Against Machine. Isso, exatamente. Por que tu escolheu essa música? O que tem a ver com o nosso programa? Eu acho que tem tudo a ver não só com o programa, mas com a rádio, né? Uma rádio guerrilheira, uma rádio ativa, etc. Nós temos vários programas aqui guerrilheiros que não tem hora para começar nem dia. É uma característica bem peculiar. Mas, Rafael Freitas, por favor, os chatistas, leiam alguns comentários aí, nossos chatistas, como sempre, bem atuantes e contribuindo para nosso crescimento, né? Nosso desenvolvimento. Um comentário mais inteligente, melhor de todos, é o do Dudu. Vamos tirar essa rádio do ar. Tu acha que tem que ser tirado do ar essa rádio? Eu acho que não, porque se tirarem do ar, a gente não vai ter essa oportunidade de debater, socializar o conhecimento. Eu acho que a gente tem que contribuir para as coisas, não simplesmente tirar do ar. Então a mesa aqui é unânime em descartar essa hipótese aí do Dudu. Cara, o Dudu tá errado. Bom, e o que o pessoal fala sobre a revolução aí? Algum comentário, alguma coisa? Na verdade, o pessoal comentou a questão da cultura, né? O que é cultura? O que é cultura? Cultura é fruto de relação social. Bom, cultura eu acho que é tudo aquilo que o ser humano produz, né? Como seja bens materiais, seja intelectuais, eu acho que tudo que o ser humano produz enquanto conhecimento e arte e seja o que for, arquitetura, acho que pra mim tudo isso é cultura. A cultura deriva de repetição. Tu tem uma cultura de arroz. Aí tu tem uma repetição daquela colheita do arroz.
uma cultura, né? Quando tu gera uma repetição de uma prática, aí tu gera uma cultura. Aquela coisa que é singular, que é única, que não se repete, não chega a se transformar numa cultura. Acho que essa é a questão principal, a repetição da cultura. E as ações são repetidas, tanto por quem é rico, quem é pobre. Então quer dizer que tem uma cultura da elite, tem a cultura popular, sendo que no mesmo lugar onde os dois convivem, as duas se misturam. Né? Tem aquela falsa dicotomia da cultura da elite, como se não existisse nenhuma mistura, influência da cultura popular. Na verdade, os dois se misturam. O que tu acha? Eu acho que sim. Bom, ali o Carlos Dudu, ele colocou assim, ó, podemos falar sobre revoluções econômicas? Aí é aquela coisa, trazer esse conceito de revolução é muito abrangente, se a gente for analisar toda a história do Brasil, né? Por exemplo, a gente tem lá, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem a Revolução Farroupilha, a gente tem a Revolução de 93, a Revolução de 23, aí depois tem a Revolução de 30, mas eu acho que é interessante a gente colocar assim, o termo revolução, mas com esse outro adjetivo aí, revolução econômica, para saber exatamente o que é essa revolução, né? Que pode ser uma revolução política, uma revolução social, uma revolução cultural, etc e tal. Na história da América Latina em geral, a gente tem alguns exemplos assim que eu gostaria de citar, que geralmente se coloca como revoluções. Por exemplo, Cuba, Venezuela, agora a gente tem toda essa questão do presidente Maduro lá que tá sofrendo com os protestos e a oposição tá lá instigante, uns querendo tirar eles do poder, etc e tal. E muito se fala também na Revolução Bolivariana, né, que representa o Chávez, o falecido Chávez, etc e tal. Cuba, a Nicarágua, que o próprio Freitas mencionou no bloco anterior, e a Revolução de 30 no Brasil. Né? O que isso tem em comum pra gente chamar de revolução? Será que seria só questão econômica? Por exemplo, na Revolução de 30, o viés econômico foi acabar com o liberalismo dos estados e colocar a mão ali do poder estatal na economia. Os estados do São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul pararam de colocar o liberalismo econômico como primeira pauta e acabaram adotando um modelo mais estatizante, assim, não estatizante, mas estatal de regulamentar a economia, o que vai ser mais tarde feito lá pelo presidente Roosevelt, né? Isso seria um caso de revolução econômica. Por exemplo, em Cuba, talvez tenha sido as duas coisas, uma revolução econômica e uma revolução política. Ali, ó, o Ralph colocou o seguinte: a revolução tecnológica a partir do final do século XX. Revolução tecnológica é um outro conceito de revolução que é muito interessante. Ainda mais se a gente for analisar aquela questão que começa lá com a revolução industrial, digamos assim, e que essa terceira fase, digamos, da revolução industrial seria essa revolução tecnológica, informacional, técnica, informacional. Uma questão interessante é pensar a partir do concreto. O que muda a vida das pessoas concretamente? Será que a revolução tecnológica vai alterar concretamente a vida dos despossuídos, por exemplo? Vamos pensar o seguinte, ó, eu acho que para pensar em revolução, dá para comparar com democracia. Uma revolução nunca é plena, nunca é completa, assim como uma democracia. Ele nunca consegue uma democracia plena. Então tem essa questão, por exemplo, vamos pensar o seguinte: durante a época do Brasil Colônia, não existia burguesia. Antes de surgir a burguesia, surgiu a classe média, a pequena burguesia, vamos dizer assim. Sim. Com o tempo, com Mauá, por exemplo, Mauá era um burguês, mas não fazia parte de classe social nenhuma. Digamos que a partir da Revolução de 30, foi surgindo aos poucos uma classe social burguesa. Então, uma revolução burguesa no Brasil só pode acontecer a partir de 1930. Eu tenho as minhas teorias sobre sobre se existe ou não burguesia na América, né? Eu coloquei ali uma questão pra gente debater. A Venezuela tá em pauta hoje na mídia do mundo todo. Será que foi uma revolução essa chamado movimento bolivariano do Chávez? Qual é a tua opinião sobre isso, Freitas? Tu acha que foi uma revolução lá? Ou tu acha que é só um processo que ainda tá
tentando formar uma revolução, alguma coisa parecida. A questão da Venezuela é contraditória, né? Assim como tudo na história, tudo na realidade é contraditório. Em primeiro lugar, a revolução não foi plena. Culturalmente, a Venezuela é conservadora. Nós tivemos o atual presidente, ele fez vários comentários homofóbicos, né? Durante aquele período lá, próximo ao falecimento do Chávez. Então teve algumas reformas políticas, sociais, né? O sistema político continuou mesmo. Continuou tendo eleições, né? Mas só aprofundizou um pouco a democracia, com eleições diretas, com referendos, né, que eles fazem. Mas não foi uma transformação completa. A gente nunca vai encontrar, em parte nenhum fato histórico, nós vamos encontrar uma transformação completa de uma determinada sociedade. Que é aquela coisa, né? Um processo histórico, ele se dá de certa forma não num progresso contínuo, assim. Sempre vai restar alguma coisa do período anterior e que vai se manter ao longo que esse processo vai se formando, em rumo ao amanhã, ao futuro, etc e tal. Mas, claro, na Venezuela a gente teve algumas mudanças sociais, etc e tal. Mas ainda há uma crítica, assim, a esse movimento. Muitos falam em revolução, mas muitos também falam que não houve uma revolução lá, que sim, é só um processo que está se formando uma revolução, que está em continuidade para ser de fato uma revolução. Daqui a, sei lá, 10, 20 anos, eu não sei como é que vai ser o andamento daqui para frente daquela crise política que está acontecendo lá, mas a gente vai acompanhar, né? O pessoal está falando bastante ali do Mauá, e, bom, será que a gente poderia enquadrar o Mauá como um revolucionário, digamos assim, no capitalismo brasileiro, nos inícios do capitalismo brasileiro? Não, na verdade, o Mauá, lembra que eu comentei sobre a questão da cultura? Na verdade, o Mauá não participava de uma classe social, não existia uma cultura capitalista naquela época, ele era uma exceção. Não fazia parte de uma classe social. A classe social burguesa foi surgindo com a industrialização acelerada da Revolução de 30. Né? Então, ele era um personagem fora do lugar. Digamos que fora do lugar, temporalmente adiantado, né, para a época. Antes de existir a classe social, ele estava lá como burguês. Ele foi um cara que lutou, digamos assim, contra não diretamente contra a escravidão, mas ele, economicamente, a visão do Mauá era bater de frente com os escravos, né, de escravizados, que, se eu não me engano, tem o filme do Mauá até, que é bem interessante, e numa dessas falas do filme do Mauá, ele tá frente a frente com um grande latifundiário, proprietário de escravos, etc e tal. E esse grande latifundiário, né, representante da classe conservadora, do Partido Conservador, pergunta pro Mauá, onde é que tá o futuro onde é que o senhor enxerga o futuro do Brasil, uma coisa assim. É mais ou menos isso que ele pergunta. E o Mauá vê o futuro do Brasil como o ferro, o aço, a indústria, né? Enquanto o cara diz que não, o futuro do Brasil é escravidão e acabou assim. Então o Mauá, eu acho que ele tinha um tino assim, não de revolução social, mas de revolução econômica no Brasil. Porque a partir se tu parar a pensar, foi de certa forma o Mauá que tentou colocar um capitalismo financeiro no Brasil. Ele fundou banco, etc e tal, um capital inglês. Tentou, porque o capitalismo já estava avançado financeiramente em outras partes do mundo. Só no Brasil que ainda estava com aquela coisa. Na verdade, a gente tem restos feudais, né? Restos feudais, falei pra palavra errada. Nós temos restos coloniais, né? Ainda hoje. Eles não têm um capitalismo pleno. Ele não encontra nenhum sistema político, econômico em sua plenitude, né? Lugar nenhum. Se for pensar em relação à revolução, revolução implica na questão de classe social. Não tem como fugir da questão econômica. Tu tem que botar em alguma instância a questão econômica. Revolução tem a ver com o quê? Sistema produtivo com classe social. Tu tem que trocar o lugar de uma classe social para chegar numa revolução. Não, mas daí depende do conceito. Por exemplo, se tu tá falando em revolução econômica, não necessariamente tu vai trocar uma classe social por outra. Mas se tu fizer uma revolução somente política, sem alterar nenhuma posição social, aí seria uma reforma, uma continuidade, não implicaria numa transformação, numa mudança. Na verdade, a revolução implica
tem um pressuposto de mudança, né? Tu pode pensar que vai ser politicamente revolucionário, mas na realidade, na vida concreta, não. O que os nossos chatistas estão debatendo aí sobre o assunto? Vamos ver, lê um comentário aí, Freitas, o que tu acha? Como seria uma sociedade ideal? Foi escrito, né, uma sociedade ideal, Thomas More, né? Tem aquele livro do Thomas More, o Utopia, e aquele livro ele foi baseado nos relatos de viagem dos caras que vieram aqui pra América, os europeus que vieram aqui na época das navegações europeias, etc. A sociedade atual seria aquilo mais próximo possível da visão societária inca. Os incas até hoje é discutido, né? Aqueles socialismo inca, socialismo missioneiro, etc e tal. O empresário do Império falando do Mauá ali. O que a gente tem do Facebook, Freitas? Tu selecionou algum comentário pra ler? Verdade, bem lembrado. Aí, tá na mão aí, o Rafael Freitas tá procurando o comentário. Comentário do Thomas Herler. Vamos ver o que o camarada Thomas tem para nos dizer. Todos os modos de produção pensam a formação de um novo homem. Essa função da hegemonia. Hegemonia, na interpretação do Thomas, é a coerção mais consenso, apregoada por Gramsci. Aí entra a importância da escola, da imprensa, da disciplina no trabalho, da organização política, entre outras coisas. Atualmente existem sim formas de socialismo que sincretizam bastante com pensamentos cristãos, originados na dita teologia da libertação. Mas não podemos generalizar isso para todo o marxismo. Muitos são os marxistas rigidamente anticristãos, anticlericais ao menos. Não vejo o marxismo ou o socialismo como um cristianismo. Vejo como a antítese e as bases que dão sustentação ao cristianismo. Entre elas, o idealismo platônico. Tu encontra algo em comum entre cristianismo e marxismo? Talvez aquela ideia de progresso, de chegar a algum lugar. Por exemplo, o cristianismo ele prega que tu vai chegar lá no juízo final e as almas boas vão se salvar, mas vão pro inferno. O socialismo não deixa de trazer o socialismo marxista, né? Não deixa de trazer esse pressuposto. E o inferno seria o mundo capitalista. Mas daí depende da leitura que tu quiser, né? O Marx não chega a falar em inferno como mundo capitalista, mas ele coloca que o fim da humanidade seria lá o comunismo, etc e tal. Isso eu acho que é um pouco herdeiro dessa tradição cristã, teleológica que se fala, né? Bom, na verdade esse comentário aqui foi no nosso grupo do Facebook, quem estava comentando sobre as relações entre a tradição marxista e a tradição cristã. Nós temos um membro ali do grupo que é Socialismo Celestial, o Gerson Adamir, ele se considera o próprio Jesus. Opa, isso aí é interessante. Ele quer renovar a teologia da libertação e gera vários comentários, na verdade caóticos, né, que eu considero uma espécie de socialismo pós-moderno, né, e tem esse debate. O Thomas aqui ele discorda, ele acha que a tradição marxista não tem relação com a tradição cristã. Mas vamos entrar aqui numa questão importante. Tu citou a Revolução Cubana. Isso. A nossa próxima canção tem a ver com a Revolução Cubana. Nós vamos tocar uma música sobre Che Guevara. Dante Ramon Ledesma. História em pauta. Não vou terminar a apresentação porque o Taylor já nos anunciou. Hoje então dia 2 de março. Agora falta 20 para as 9. Ele está com o pessoal aqui online. Sabrina. Conhece a Sabrina? Já ouvi falar. Dona Chefa. Estamos aqui com o Ralph, o Dudu, Felipe Carreira, Marcito Luz, bem-vindo ao chat. Marcito. Nosso chatista. Denise, Sabrina, Rodrigo, Brindle Kurt e Inês. Sempre bem-vindo nossos amigos chatistas, né, que nos prestigiam e também nos dão dicas aqui pra gente debater e falar, etc e tal. Bom, Rafael Freitas, tu queria expor uma ideia tua aí? Vai em frente. Bom, uma questão. Classe média no Brasil. Classe média no Brasil. Tem historiadores que consideram os movimentos revolucionários aqueles que a classe média subiu ao poder. Por exemplo, o movimento tenentista foi movido pela classe média, pela pequena burguesia. Também, Revolução Farroupilha. Foi um momento em que a classe média que estava surgindo a partir da época do ouro estavam denunciando que estavam ali existentes, estavam denunciando as suas insatisfações, e tanto que muitos
dos farroupilhas, incluindo aqueles que muitos eram soldados, padres, eram da classe média que estava se formando no Rio Grande do Sul e no Brasil naquele momento. Então a classe média teria o papel revolucionário que a burguesia teria na Europa? O que tu acha? Eu acho que, por exemplo, o movimento tenentista ele não é necessariamente um movimento revolucionário, né? Eles não tinham ideias claras assim do que eles queriam. Eles queriam uma vaga democracia, acabar com aqueles voto em aberto, né? Colocar o voto secreto, etc e tal. Eles tinham inspirações sim de classe média, mas não se pode dizer que eles eram um movimento revolucionário. Bom, estamos em 2014, né? Em 2014 são 50 anos do famigerado golpe de 64, que muitos chamam de revolução de 64, né? Principalmente o discurso dos próprios militares que fizeram esse movimento. Trazendo esse conceito de revolução para 64 aqui no Brasil, será que foi uma revolução em 64? Jogando essa pergunta para os nossos camaradas do chat e também aqui para o camarada Rafael Freitas, né? Chatista, né? Eu tenho uma opinião formada, né? Momentânea, né? Hipotética sobre essa questão. Na verdade, no Brasil... lembrando que muitos dos quadros que organizaram lá a revolução, entre aspas, de 64, são herdeiros do movimento tenentista. Juarez Távora, o Cordeiro de Farias, esses caras estavam tudo lá em 64 e participaram do movimento tenentista também. Se a gente pensar historicamente, né? Eu me convenci de que no Brasil surgiu primeiro a pequena burguesia, a classe média, e depois, a partir de 30, surgiu a classe burguesa, que aos poucos foi tomando poder. Vamos pensar que a partir do neoliberalismo aí, do Collor, e agora com o PT no poder, a burguesia de fato tomou o poder. De fato. E vamos pensar o seguinte, que havia uma esquerdização no Brasil, começando pela década de 20, pelas greves gerais, né, pelo anarco-sindicalismo, pela fundação em 22 do Partido Comunista Brasileiro, né? Também há um reflexo disso, há alguma influência esquerdista no manifesto da Escola Nova, né? Então, e para 64, em que quadro tu colocaria isso? Seria uma revolução burguesa, então, 64? O Marcito ali já acontece, não foi revolução, foi golpe. Aí a Sabrina coloca o seguinte, qual a diferença entre revolução e golpe? Vamos pensar o seguinte, a revolução social para a elite que vai sair do poder é um golpe. Né? Aquela revolução, que aquela parcela da classe média militar subiu ao poder, para eles foi uma revolução, mas foi um golpe para aqueles que continuaram sem poder nenhum. Mas eu quero continuar a minha ideia. Há uma esquerdização política no Brasil, cultural, desde 1920. Há uma esquerdização crescente, passando pelo Jango, né, chegando na... próprio Getúlio Vargas contribuiu para essa esquerdização no Brasil, com as suas leis trabalhistas. Né, vamos pensar um movimento tenentista que resultou que a terceira fase da evolução do movimento tenentista foi a Revolução de 30. Vamos pensar o seguinte, há desde 1920 uma esquerdização, tendo seu auge com o Jango, com as suas reformas de base, com o apoio de setores da esquerda. Só que, como o governo de Jango pendia para um lado, pendia para o outro, era indeciso, né? O próprio Zeb que apoiava o Jango foi escanteado, porque estava muito à esquerda. Então há uma crescente esquerdização da população brasileira culturalmente, nas escolas. Há um processo revolucionário, digamos, de esquerda, desde a década de 20. Nesse sentido, a revolução para os militares de 64 foi uma contra-revolução. Eles tinham razão. Ia acontecer alguma coisa aqui no Brasil se não tivesse a tomada de poder pelos militares e pelos setores conservadores civis aqui do Brasil. Na verdade, foi uma contra-revolução. Eu acho que eu acho que 64 foi um golpe. Primeiramente porque não, se tu for parar para pensar friamente, não alterou, o que alterou foi a questão política, mas não foi uma inversão de hierarquias, trazendo de novo o conceito do Lovi. Porque as hierarquias foram mantidas, pelo contrário, como tu citaste, foi uma contra-revolução.
porque não teve uma... Por exemplo, as reformas de base que o Jango tanto pregava, elas iriam inverter em alguma medida. Tanto a economia como socialmente, ia ter alguma alteração. Mas agora, quando vem os militares, eles fazem questão de não alterar nada, nem a ordem. Pelo contrário, eles se utilizaram da própria política para se manter no poder. Ou seja, nem isso eles se tiveram uma mudança muito, muito brusca. O que mudou foi, saiu um presidente, entrou um outro que era um militar, e eles se estenderam por 21 anos no poder. Então não foi uma revolução. Muito do que o Jango se propunha a fazer, os militares depois tentaram fazer de alguma forma, né? Mas é claro que eles não conseguiram. Eles tentaram fazer por uma forma mais assim, de cima para baixo, não tanto de baixo para cima. Sim, revolução, né? A gente tem que pensar o seguinte: pra gente descobrir, estudar uma determinada região e saber se teve uma revolução mesmo, se o discurso está de acordo com a realidade, a gente tem que primeiro estudar aquela região em relação às suas classes sociais. Tem que saber como é que estavam as classes sociais antes e depois daquele fato que se chamou de revolução. Se não continuou não tem nenhuma alteração, não foi uma revolução. Aí nesse sentido, não houve revolução burguesa com a abolição da escravatura, por exemplo. Não mudou nada. Na verdade, até depois da independência, a classe senhorial proprietária continuou no poder. Até o sistema político continuou mesmo. A questão de revolução burguesa eu acho meio complicado de enquadrar assim, no Brasil, qualquer tipo de revolução burguesa. Ali o Marcito falou sobre a Regina Duarte. Eu não me lembro quem é que... Acho que foi o... Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho aqui, ó. Pra ver quem é que falou sobre a Regina Duarte, que ela tinha medo, né? Do Lula. Achando que seria uma grande revolução e tal. Verdade, mas não é só... Ele ajudou, ele legitimou a burguesia no poder no Brasil. Na verdade, o discurso é uma coisa e a prática foi outra. E não só a Regina Duarte fazia propaganda pro Fernando Henrique Cardoso, mas não só ela, né? Se a gente for buscar no YouTube, a gente vê a própria Cláudia Raia ensinando a votar no Collor. Umas coisas assim meio... Então aqui, falando algumas inverdades aqui, estão chamando, por exemplo, a dona chefa de Stalin. Não tem nenhuma relação com a Stalin, não é só relação de poder, autoritarismo. Na verdade, agora... Deus, Pátria e Família, Anauê. Tá, agora vamos tocar... Opa, a última música. Já tá na hora da última música. Tá na hora da última música. Vamos ver, a Partido Cachaceiro Comunista. Vamos embora. História em pauta, dia 2 de março, faltando 8 minutos para as 9 horas. Discutindo um pouco de polêmica, história, fazendo polêmica, discutindo sobre história e relacionando com a educação, como sempre, né? Para fechar esse último bloco, nossa pauta de revolução de hoje, o Rafael Freitas ele trouxe uma questão bem interessante. Ele afirma categoricamente que o conceito de revolução está na Bíblia. Tá na Bíblia. Explica isso aí para nós, Freitas. Quem lê a Bíblia e interpreta vai saber exatamente do que se trata a verdadeira revolução. Tu saberia dizer mais ou menos em que passagem da Bíblia diz onde está a revolução? Eu sou contra essa decorar a página, decorar datas. Sou contra a decoreba. O que importa é o sentido. Vocês lembram? Você deve saber que está no senso comum as histórias da Bíblia. As lendas bíblicas. Na verdade, tem uma lenda bíblica onde Deus multiplica a água e o pão. Lembra? O que é aí? Não, ninguém multiplica, não é Deus, é Jesus, né? Há controvérsias, mas o sentido é esse. O sentido, a importância está na multiplicação dos pães e da água. Isso aí é só uma repetição daquilo que aquelas pessoas já tinham. As pessoas já tinham pão e água, multiplicou. Não mudou nada, continuou tudo igual. Mas quando diz na lenda da Bíblia que Deus tornou a água um vinho, aí é um processo revolucionário nítido, explícito. Ali, ó. A partir daquilo que eles já tinham, foi criado algo novo, algo diferente e melhor. Na verdade, quando tu transforma a sociedade da água para o vinho, tu tá promovendo uma revolução. E tá ali na Bíblia. A Sabrina fez uma provocação ali, ó. Faltou educação nessa última música. Mas a última música falou sobre o mal, sobre o Che Guevara, sobre o Capital do Karl Marx. Isso aí é um pouco de educação também. Na verdade tem
Pelo menos ele deu a entender essas questões. A gente tem a escola paralela, né? Que é aquela educação fora da sala de aula, onde a pessoa molda a sua cultura, através da repetição, né? Das conversas, das ideias, do pensamento, da música que ouve, né? Da questão política, tudo. E também tem a educação escolar, que é onde a gente aprende aquilo que é sistematizado, aquilo que é científico. Então, na escola, para a gente ser revolucionário, ele não tem que multiplicar o que ele já sabe, o aluno já sabe. Ele não tem que mostrar para eles aquilo que já é da cultura deles na escola paralela. Ele tem que transformar os alunos da água para o vinho. Na verdade, o aluno é a água. Ele tem que desenvolver eles com algo melhor. Aí, socializar o conhecimento científico e além daquilo que eles já sabem, aí está sendo revolucionário na sala de aula. É interessante que uma experiência pessoal minha, que no ano passado, quando eu estava concluindo meus estágios da faculdade, eu estava falando exatamente sobre o conteúdo de Revolução Francesa, né? Aí eu relacionei os movimentos de junho, julho aqui do Brasil, que teve todo aquele movimento popular, de protesto, etc e tal. Eu relacionei lá com a Revolução Francesa, os caras começaram a se movimentar contra o governo, etc e tal. Aí eu coloquei assim para os meus alunos, né? Coloquei revolução e revolta, dois conceitos. E eu perguntei para eles o que no Brasil, no ano passado lá em julho, quando o pessoal foi pra rua, eles considerariam que lá uma revolução ou uma revolta, né? Muitos disseram que era uma revolta. Na verdade, a revolta prenuncia uma revolução. Na verdade, uma revolta é uma mudança, uma ação, uma melhora quantitativa, né? Tu multiplica o pão e a água. Na verdade, quando tu muda qualitativamente, aí tu altera as relações sociais de poder, aí tu transforma a água no vinho. O Rafael já deu uma dica pra ele que eu escrevi um artigo sobre revolução baseado na Bíblia. Sobre a questão da água, modificar da água pro vinho, multiplicar os pães. É uma metáfora interessante, né? Trazida à tona pelo Vygotsky, né? Uma ideia pedagógica que ele tirou da Bíblia para a educação escolar. Opa, Vygotsky é sempre importante a gente ler, debater sobre ele, etc e tal. Quanto a gente tem de tempo ainda? Não, estamos no final, não. Estamos no final. Não, a gente poderia ficar aqui debatendo a noite toda sobre esse conceito, que é um conceito muito amplo, muito sujeito a diversas interpretações e diversos subgêneros, digamos assim, como revolução econômica, política, social, cultural, etc e tal. Eu faço um desafio pra ti. Mande. Sintetiza teu conceito de revolução e me explica em 2 frases. Olha, pra mim seria uma mudança em 2 frases, seria meio difícil. Eu sou um cara que meio que gosta de colocar várias coisas ao mesmo tempo. Mas pra mim seria uma mudança, assim. Uma mudança talvez não tão imediatista, mas alguma mudança em algum desses aspectos, tanto políticos, econômicos, sociais, culturais. Agora eu faço a mesma pergunta pra ti, Freitas. Coloca esse conceito aí em poucas palavras. Em poucas palavras. Na verdade, a revolução é uma mudança social. Levando em consideração as classes sociais, né, a divisão de poder em determinado lugar. Mas a alteração, até agora, não aconteceu plenamente em lugar nenhum. As mudanças acontecem em termos diferentes. Na verdade, a revolução é um conceito econômico. Em última instância, e principalmente econômico. Sem mudar a estrutura econômica, a revolução nunca vai ser plena. Eu poderia chamar que sem alterar a economia, o processo revolucionário ou é reformista ou é golpista. Essa é a minha interpretação. Pode ser. Só lembrando, pessoal, que a gente tá também no Facebook, né? Grupo de Estudo Super Barata. A gente tá no Café História também. E quem tiver perguntas, sugestões e críticas e comentários, mande um e-mail para nós que a gente tá no História em Pauta 3w@gmail.com. Isso mesmo. Isso mesmo? Confere? Confere, tá correto. Então tá. Agradecendo mais uma vez os nossos camaradas do chat ali, a Inês, o Ralf, o Carlos, o Dudu, o Felipe, o Marcito, a Sabrina, o José, o Rodrigo, o Love AP e a Denise. Lembrando que a história é uma ciência do dissenso. Diferente da matemática, das ciências exatas. A ciência histórica se desenvolve com a contradição. Também.
Então sejam bem-vindos todos a debater e contrariar tudo que a gente falou aqui. E-mail historiaempauta3w@gmail.com. E via Facebook e via Café História a gente tá lá também no grupo de estudos americanistas Super Barato. Sucesso. Sucesso, boa semana e boa noite.